Pessoal, nesta aula eu vou explicar para vocês os resistores. Esta aula vai dividir em duas partes. Primeira parte teórica, no quadro e na tela do computador. E a segunda parte, eu vou pegar uma placa de celular, um multímetro, e vou mostrar para vocês como que faz o teste nos resistores. Antes de eu iniciar a aula aqui no quadro, eu quero dizer a vocês que é muito difícil resistor dar problema na placa de celular. Porém, não podemos descartar essa hipótese. Pode acontecer dele se alterar ou até mesmo, dele abrir devido a uma oxidação, um aparelho, que caiu na água, teve contato com a água. Aí já é um caso diferente. Mas, de forma natural, é muito difícil de um resistor ele dar problema. Pode acontecer, mas eu já venho informar a vocês. Tá? Para você não ficar perdendo tempo ali, testando ali os resistores daquele circuito da placa, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a simbologia dos resistores. Então no esquema elétrico, quando você baixar o manual de serviço, você for fazer análise, você pode encontrar essa simbologia ou esta aqui, ó. Essa aqui ela é mais utilizada, tá? Qual que é a função do resistor? É limitar a passagem de corrente elétrica e fazer divisão de tensão. Então nós vamos ver também o divisor resistivo. Então o resistor, ele tem aí a sua capacidade representada em ohms, pela letra grega. Nós já aprendemos um pouquinho sobre resistência elétrica, então vai ficar mais simples de vocês entenderem a função do resistor. Então se esse resistor ele for de 1K, vai passar uma certa quantidade de corrente sobre ele. Se eu aumentar essa resistência para 2K, vai passar menos corrente. E assim vai. Quanto maior a resistência em ohms de um resistor, menos corrente passa por ele. E quanto menor, aí é o contrário. Mais corrente passa. 500 ohms. Resistor de 500 ohms vai passar mais corrente sobre ele. E o resistor, ele não tem polaridade. Então, quando você for soldar ele no circuito, você for fazer uma substituição, ele não tem polaridade. Então, aqui você pode ligar o positivo, aqui o negativo, ou aqui o positivo e o negativo. Então ele é um componente que ele não tem polaridade, ou seja, quando você for colocar ele na placa de celular, você não precisa se preocupar com o lado, ok? Vai fazer a troca, você tem que obedecer à resistência. Então se esse resistor aqui ele é de 4.7 K ohms, 4.700 ohms, quando você for fazer a troca, você tem que obedecer à resistência, tá? Posso pegar de uma outra placa de celular? Sim, pode pegar de qualquer placa de celular, sendo que o tamanho dele seja o mesmo e ele tenha a mesma resistência, ok? Aí ele vai ter a mesma função ali na placa, porque você está colocando um componente com as mesmas especificações, a mesma resistência e o mesmo formato. Na hora de soldar, não se preocupe com resistência. Os resistores SMD, eles são muito pequenos. Então na placa do celular, nós vamos ter lá a bobina, que tem esse formato aqui. O capacitor normalmente é um pouquinho menor. E o resistor ele é menor ainda. Então, para quem é iniciante, quando pega uma placa de celular, no olho, visualmente no olho, é muito difícil você identificar os resistores. Capacitores é mais fácil, por ser um pouco maior. A bobina é mais fácil ainda porque elas são maiores. A placa que eu vou utilizar, vocês vão ver que os resistores eles são muito pequenos, e eles têm uma cor mais escura do que o capacitor e do que a bobina. Ah, professor, mas eu peguei uma placa de celular e eu estou com muita dificuldade em identificar os resistores. E agora, o que eu faço?
Então tem duas formas. A forma correta é você baixar o esquema elétrico, o manual de serviço daquele aparelho celular. Tá? Você vai lá no Fórum André Cisp, depois eu vou mostrar para vocês como que faz esse procedimento. Pesquisa o fabricante e modelo. Ah, não tem um manual de serviço, não tem um esquema. Você não encontrou em outro site, você vai fazer o quê? Você vai fazer a solicitação lá no fórum. E aí os moderadores vão correr atrás em banco de dados para conseguir esse manual de serviço, esse esquema. Baixou o manual de serviço, esquema, você tem que ter um leitor de PDF instalado no seu computador para você abrir o arquivo. Abrir o arquivo, você vai procurar a parte daquele setor da placa. Encontrou? Maravilha! Lá ele vai mostrar as simbologias e aí você vai conseguir saber quem é cada componente. Quem é resistor, capacitor, bobina, cristais, enfim. Identificou o resistor? Maravilha! Então você já sabe que na placa ele é um resistor. Muitas vezes no esquema não vai ter o seu valor, tá? Só vai ter a simbologia. Dependendo do esquema, dependendo da parte que você vai analisar, ele tem lá quantos ohms aquele resistor tem. Uma outra forma de identificar é através do teste do multímetro. Tá? Aí você vai lá, você vai fazer o teste, né? E você vai saber se realmente é um resistor ou não. O pessoal iniciante tem muita dificuldade na identificação. Muitos visualmente não conseguem identificar os componentes. Então o que você tem que fazer? Use microscópio USB. Então na aula prática eu vou usar o microscópio USB e através do computador, a imagem do microscópio USB sendo transferida para a tela dele, nós temos uma análise visual melhor. Então você consegue ver melhor, até na hora de colocar as pontas de prova, porque assim, os componentes SMD, sempre próximo de resistor, você vai ter capacitores ou bobina. E aí se a sua ponta do multímetro ela for muito grossa, quando você vai fazer o teste em cima, pode acontecer de você encostar a ponta de um lado do resistor e o outro lado da ponta encostar no capacitor ou numa bobina e interferir no teste. Então isso acontece muito com quem é iniciante. Porque o usuário que já é avançado, que já tem uma prática muito boa de bancada, ele vai ficar atento a isso. Então ele já vai logo perceber. Então o ideal é utilizar o multímetro com ponta agulha. Muitos fazem adaptação, né? Colocam uma agulha na ponta do multímetro, que fica mais fácil de você fazer os testes, principalmente na placa do celular. Os componentes são muito pequenos, são muito próximos um ao outro e tem muitos componentes. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você vai se atrapalhar na hora de fazer os testes práticos, ok? Bom, vamos começar a aplicar tensões sobre os resistores. E o resistor, além dele limitar, né, ele fazer a oposição à passagem da corrente elétrica, existe uma queda de tensão sobre eles e existe o sistema divisor resistivo. Então, nós aplicamos uma tensão aqui, vamos dar um exemplo, de 12 volts, e esse outro lado está no terra, que ele vai ter zero. Então, sobre ele está caindo 12 volts, ok? Se eu tenho a sua resistência, eu consigo utilizar a lei de Ohm para descobrir o valor da corrente. Porém, o objetivo da aula hoje é falar só sobre resistores e não cálculo para descobrir tensão, resistência ou corrente, que é lei de Ohm, que já é um outro assunto. Então vamos lá ver como é que faz o sistema divisor resistivo. Nós temos aqui um circuito, aqui nessa bolinha é a linha de mais B, onde vai entrar a tensão positiva. Vamos usar aí 12 volts. Estou usando como exemplo 12 volts. A tensão pode ser outra, né? Pode ser uma tensão menor, uma tensão maior. E nós temos dois resistores ligados em série. Qual que vai ser a queda de tensão em cada um e qual que vai ser a tensão aqui no meio? E aqui nós temos o terra. Então aqui nesse ponto, à frente dele nós podemos ter o quê? Um outro resistor, um capacitor, uma bobina, um diodo,
um transistor, nós temos um outro componente. Aqui vai entrar 12 volts, vai ter o sistema divisor resistivo e aqui vai ter uma tensão diferente, tá? Que vai seguir esse caminho. Então, para a gente saber qual que é a tensão que vai ter aqui nesse ponto, eu preciso saber o valor dos resistores. Então, através do esquema ou teste do multímetro, sobre o componente, na escala de ohms, nós conseguimos descobrir a sua resistência. Mas para ficar simples para vocês, suponhamos que cada um seja de 1K. 1K e 1K. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar quantas vezes esse componente é maior que esse. Então, como os dois componentes são iguais, vamos aplicar aí a proporção de 1x para esse e de 1x para esse. Então, 1x mais 1x é 2x. Então, nós vamos pegar a tensão de entrada e vamos dividir por 2. Então, 12 dividido por 2, nós temos 6. Então, a tensão que vai ter aqui no meio é 6 volts. Então, nós temos um divisor resistivo aqui de 6 volts. Então, sempre quando você tiver dois resistores em séries de valores iguais, no meio nós vamos ter a metade da tensão da fonte. Ah, professor, não entendi. Não tem problema. Vamos dar um outro exemplo aqui. Então aqui eu tenho um resistor de 500 ohms e aqui um de 500 ohms. Quantas vezes esse resistor é maior que esse? Eles são iguais. Como eles são iguais, esse aqui vamos dar uma proporção de 1x e esse aqui, por ele ser igual, a proporção de 1x. 1x mais 1x, 2x. 12 dividido por 2 vai dar 6 volts. Então aqui e aqui, quando os resistores são iguais no divisor resistivo, nós temos aí a metade da tensão da fonte que está entrando aqui. E se eles forem de valores diferentes? Vamos ver isso agora. Então, suponhamos que aqui eu tenho resistor de 1K. Vamos usar o azul para ficar igual. Então, eu tenho 1K ohms, que seria o quê? 1000 ohms. Então, aqui eu tenho um resistor com uma resistência maior e aqui com menor. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar as proporções. Qual que é o resistor menor? É esse. Esse é o resistor menor. Então, para o menor, você vai aplicar a proporção de 1x. Quantas vezes esse é maior que esse? 2 vezes. 2x. 1x mais 2x, 3x. Então, 12 dividido por 3 dá 4 volts. Ah, professor, então vai ter 4 volts aqui. Não. Agora é diferente. 3x dividido por 12, nós temos 4 volts, né? Vamos colocar aqui, ó. 12 dividido por 3, 4 volts. Esses 4 volts vai cair sobre o menor resistor. Então aqui, sobre esse resistor, eu tenho uma queda de tensão de 4 volts. Sobre esse, que é o dobro, 4 vezes 2, 8. 8 volts. Então, 4 vezes 1, 8. 4 vezes 2, 8 volts. 4 mais 8, 12. Qual que vai ser a tensão aqui no meio? Se sobre esse cai 4, sobre esse cai 8, a tensão que eu vou ter aqui é 4 volts. Então, praticamente é esse o cálculo que nós fazemos. Mas não se preocupe com isso. Tá? Isso aqui é mais base teórica. Na placa de celular pode acontecer de você ter que fazer esse cálculo, né? Ver quantos resistores tem. Mas vai ser muito difícil, como eu falei para vocês, né? Placa de celular, eu mesmo nunca peguei problemas em resistores. Vamos para mais um exemplo. Temos aqui, pessoal,
um circuito com 3 resistores e os 3 resistores com valores diferentes. Então nós vamos utilizar aqui o mesmo exemplo que eu dei para vocês anteriormente, a mesma matemática, para descobrir a queda de tensão em cada resistor. Então aqui na fonte nós temos 10 volts. Nós temos aqui um resistor de 2K, 2000 ohms, de 1K e um de 470 ohms. Então o primeiro passo é aplicar as proporções em cada um para me descobrir quem é o menor e quem é o maior e quantas vezes aquele resistor é maior que o menor. Isso nós aplicamos as proporções em X. Então esse resistor é o menor, então eu vou aplicar a proporção de 1x. 1K é quantas vezes maior que 470? Daria 2, alguma coisa. Para simplificar o cálculo, nós não utilizamos esse vírgula alguma coisa. Tanto porque isso aqui existe uma tolerância. Os resistores eles têm uma tolerância aí de 5%, depende muito do resistor, mas o padrão 5%. A tensão da fonte existe uma tolerância, então existe uma tolerância aí de 5% nesse circuito. Então não vai ter problema a gente arredondar aí aqui 1K para 2x. 1000 é 2 vezes maior que 470. Estamos arredondando, dá 2, alguma coisinha. Então, no cálculo final vai dar uma diferença aí, né? Se você for colocar na ponta do lápis, fazendo os cálculos exatamente, vírgula alguma coisa que é descartado. E 2K é quantas vezes maior que 1K? 2 vezes maior. Então aplicamos aqui a proporção de 4x. Então esse aqui é o resistor menor, 1x. Esse aqui é 2 vezes maior que esse. E esse aqui é 4 vezes maior que esse. Então nós vamos somar, tá? 1 mais 2 mais 4. Nós vamos ter 7x. E aí nós vamos pegar 10 e dividir por 7. Que vai dar aí 1,42. Então a queda de tensão sobre esse resistor, o menor resistor, é de 1,42 volts de 470 ohms. Sobre esse resistor, como ele é 2 vezes maior que esse, vai cair 2 vezes mais tensão sobre ele. Então é só pegar isso aqui e multiplicar por 2. Então vai cair 2,84 volts sobre esse. E esse aqui, ele é 4 vezes maior que esse. Então vai cair sobre ele 5,71. Então nós fazemos o quê? Vamos somar aqui as tensões para ver se vai chegar nos 10 volts. Então 5,7 mais 2,8 vai dar 8,6, 8,7, alguma coisa assim. 8,6, vamos colocar. Ou 8,5, alguma coisa por aí. Mais 1,4 vai dar os 10 volts. Então, você faz aí esse cálculo para descobrir a queda de tensão. Aí você vem com o multímetro aqui, ó, ponta preta no terra. E com a ponta vermelha você vem nesse ponto. Então vai dar 1,42. Se você testar a tensão sobre esse componente, 2,8. Sobre esse, 5,7. Se você vir com o multímetro aqui, aí você vai somar, né, a queda de tensão desse sobre esse, que vai dar 4,26. 1,42 mais 2,84. 4,26 mais 5,71 vai chegar aí
próximo aos 10 volts da fonte. Se você testar sobre o componente, aqui vai dar 1,42, sobre esse componente 2,84, sobre esse componente 5,71. A referência no TR aqui vai dar a queda de tensão desse, que é 1,42. Aqui vai somar esse com esse, 4,26. E aqui vai somar o valor dos 3 resistores, que vai dar 10 volts. Sobre esse 1,42, sobre esse 2,84, sobre esse 5,71. O TR na fonte, 10 volts. Mas não se preocupem muito com esses cálculos. Eu estou explicando aqui para vocês entenderem melhor o que é o divisor resistivo. E agora nós vamos falar sobre os defeitos em resistores. Defeitos em resistores. Primeira coisa, resistor não entra em curto. Então coloque isso na sua cabeça, resistor não entra em curto. Então não adianta você colocar o multímetro na escala de BIP e ficar procurando curto em resistor, porque não existe isso. Tá? O resistor ele não entra em curto, ok? Bom, então quais são os defeitos que acontecem em resistores? Nós temos duas possibilidades de defeito. Resistor ficar aberto e o resistor ele ficar alterado. Sempre quando ele se altera, a sua resistência vai aumentar. E como que você vai identificar isso? Então eu tenho um circuito aqui com 12 volts na fonte e 2 resistores de 1K. Então aqui nós temos o terra. Então, um exemplo. Você veio aqui com o multímetro e aqui você encontrou 0 volts. Nesse ponto aqui, você veio e encontrou 0 volts também. E nesse ponto aqui, você encontrou 12 volts. Então existe um defeito aqui. Porque se esse é 1K e esse é 1K, lembra a regra? 2 resistores iguais, nós temos a metade da tensão. Então aqui nesse ponto nós deveríamos ter 6 volts. E nós temos 0. Então o que aconteceu? Esse resistor de cima aqui, ó, ele abriu. Vamos dar o nome aqui para esse resistor de R1 e esse R2. Então o resistor R1 ele abriu. Então os 12 volts ele vem e para aqui. Não tem a circulação de corrente. Então o resistor está aberto, ok? Vamos ver outro defeito agora. Um outro exemplo, você veio aqui sobre o resistor R1 e está dando 8 volts. E sobre o resistor R2 está dando 4 volts. Se eles têm valores iguais, que é 1K, que é 1000 ohms, e aqui na fonte eu tenho 12 volts, eu deveria ter a mesma queda de tensão sobre eles. 6 volts aqui e 6 volts aqui. Só que não. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. O que aconteceu? O resistor de cima, ele se alterou. Ele está com o dobro da resistência. Então de 1K ele se alterou para 2K. Então o problema está no resistor de cima. Como ele se alterou para 2K, 8 volts caiu sobre ele e esse de 1K caiu aí os 4 volts. Poderia acontecer o contrário aqui. Aqui caiu 8 volts e aqui 4 volts. Aí o problema estaria no resistor de baixo. O resistor se alterou e foi para 2K. Então esses são os dois defeitos que acontecem em resistor. Ele abrir ou ele se alterar. E quando ele altera, a sua resistência sempre aumenta. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham aproveitado bastante essa parte teórica. Agora nós vamos para a prática. Vou mostrar o esquema elétrico, como que identifica o resistor e na placa com multímetro, como fazer o teste ali, descobrir a sua resistência. Beleza? Então vamos lá para a bancada.